Para nós, os seres humanos, a questão central do grande conflito cósmico tem a ver com a adoração. A quem adoraremos? Tem a ver com adoração a Deus, tem a ver com lealdade. A quem vamos tributar a nossa lealdade? Ao Senhor Deus ou a Satanás? Satanás impõe uma contrafação ao amorável reino de Deus. Essa contrafação, que é um poder político religioso, é denominada besta em Apocalipse 13, chifre pequeno em Daniel 7 e homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2. Esse poder, o que faz? Ele usurpa a autoridade de Deus. Ele introduz uma falsa adoração e ele também ordena lealdade e adoração. Na verdade, esse poder coloca-se no lugar de Deus. É um anticristo. Isso quer dizer, um tipo do Cristo, aquele que se coloca substituindo a Cristo. Coloca-se no lugar de Cristo, coloca-se no lugar de Deus. Por outro lado, o outro reino, o reino do bem, o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é próprio de Deus, ele é Deus, ele não usurpa autoridade. Pelo contrário, lembram-se quando Jesus se humilhou, ele diz assim, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas é Deus. Ele propõe a verdadeira adoração. Temei ao Senhor e dai-lhe glória, adorai aquele que fez o Criador, que fez o céu e a terra. Veja só, irmãos, honrar a Deus porque ele merece, porque ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o nosso Redentor. E esse reino de Deus é fundamentado no amor. No amor de Deus ao nos criar e especialmente no amor de Deus ao nos salvar através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Temos somente duas escolhas, irmãos, ou o reino de Deus ou o reino inimigo de Deus. Somente duas escolhas e dois selos. O texto da nossa lição de hoje, dessa semana e da semana que vem, é o selo de Deus e a marca da besta. A marca da besta na fronte e na mão, ou seja, intelectualmente e operacionalmente. E o selo de Deus na fronte, na mente de cada um dos seus filhos. É preciso ter perseverança nas provações. No tempo do fim, Deus terá um povo leal a ele, diante da oposição e perseguição feroz. Por meio da sua graça, demonstrará firme perseverança, vivendo de modo obediente, centrado em Deus, cheio da graça. E vamos voltar ao texto de Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso é a fé semelhante à fé de Jesus. Devemos ter a fé em Jesus como nosso Salvador, mas devemos procurar ter uma fé semelhante à de Jesus. A fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalá-la. É uma fé que confia quando não pode ver, acredita quando não consegue entender, agarra-se com firmeza quando há pouco em que se agarrar. Essa fé de Jesus é uma dádiva que recebemos pela fé. Ela nos sustentará na crise que está à frente. É a fé de Jesus habitando em nosso coração que nos permite adorar a Cristo como Supremo e perseverar firmemente quando a marca da besta for imposta. Somente pela fé no Senhor Jesus, irmãos, somente pela fé do Senhor Jesus, poderemos suportar as provações que estão profetizadas para o tempo do fim. Abacuque 2:4 é um dos versos da Bíblia que diz: o justo viverá pela sua fé. Somente pela fé nós podemos nos proteger desse poder político religioso, que conforme Apocalipse 13, 15 a 17, vimos essa lição, vai penalizar aqueles que não fizerem a sua vontade, podendo levá-los até a morte. Vai identificar através de um sinal na mão e um sinal na testa. Vai ainda excluí-los da economia.
Não vai ser possível comprar nem vender quem não tiver este sinal. A perseguição ao povo de Deus, irmãos, se dá ao longo da história. A perseguição a Cristo e aos cristãos é uma componente dessa parte da história, nesses 2 últimos séculos. Primeiramente, Satanás procurava perseguir e destruir o povo de Israel. Depois procurou destruir a Cristo e depois procurou destruir aos cristãos. Através da Roma imperial, num primeiro momento, e depois da Roma eclesiástica, naquele período de supremacia papal, de 538 a 1798. Esse poder político-religioso, irmãos, apresenta algumas características, e essas características desta besta que emerge do mar, algumas delas, coloca-se no lugar de Deus, assume privilégios que são prerrogativas divinas, propõe perdoar pecados, propõe orar e interceder pelos mortos, contrariamente à doutrina bíblica da mortalidade da alma. Mas ainda propõe a intercessão mediada pelos santos. A Bíblia diz que há um somente mediador. Nós não precisamos de padres, de bispos, de pastores ou de santos para fazer a nossa mediação diante de Deus. Introduz imagens para a veneração e adota o domingo como dia de guarda, como dia santo. Totalmente enquadrado na frase, vai mudar os tempos e a lei. Nessas condições, irmãos, nessas condições que serão as condições do final dos tempos, quando será obrigatório, será compulsória a adoração a este poder político e religioso, só nos resta o Salvador Jesus Cristo. Só existe um mediador, só existe um Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos Jesus. Somente Jesus, irmãos, pode nos unir a Deus, pode fazer com que tenhamos força para fazer a vontade de Deus. Somente Ele pode nos ajudar, somente Ele pode nos socorrer nesses momentos tão necessários que serão quando o sinal da besta for colocado sobre os povos. Eu agradeço a Deus pela lição dessa semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque pudemos estudar nessa semana um tema tão importante de profecia bíblica, de profecia no final do final dos tempos, para nos preparar para que quando esses eventos acontecerem, nós estejamos certos do momento, certos da época em que estamos vivendo e certos da brevidade da sua vinda. Nos abençoa, portanto, nesse estudo, amanhã na Escola Sabatina, nos abençoa no estudo da próxima semana, quando vamos concluir esse tema, e nos abençoa para que possamos viver segundo a tua vontade. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero desejar um bom sábado para todos. Deus esteja com todos, Deus esteja com os nossos irmãos nas igrejas, com os instrutores, os professores, os alunos. Tenham uma escola sabatina feliz. Tenham um sábado feliz, porque sábado é o dia da alegria.